Vexame, clássico do futebol candango termina em pancadaria. Absurdo, sargento da PM é preso acusado de abusar do próprio filho de 9 anos. Homem morre afogado em lago de Braslândia. Mais um dia de saque do FGTS movimenta agências da Caixa no DF. E assassino confesso de Luiz Ribeiro vai a júri popular em abril. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, uma vergonha no futebol da capital do país. Domingo de cenas lamentáveis em campo. O clássico Gama e Brasiliense terminou em pancadaria. O árbitro encerrou a partida antes do tempo regulamentar. O jogo foi no estádio do Bezerrão, no Gama, às 4 horas da tarde. A partida estava empatada, 1-1, mas a rivalidade passou dos limites na reta final. Aos 40 minutos do segundo tempo, os jogadores e membros da comissão técnica iniciaram uma confusão dentro de campo. As imagens mostram o momento em que tudo começou. O mau exemplo foi seguido pelos torcedores. Muitos invadiram o gramado e participaram da pancadaria. Este torcedor do Brasiliense foi espancado por homens uniformizados do Gama. O rapaz foi agredido por cerca de 20 pessoas. Os agressores deram chutes, socos e pontapés e tiraram a roupa do torcedor. A briga foi generalizada. Cerca de 7.000 torcedores acompanharam as cenas lamentáveis. A polícia militar entrou em campo. Bombas de efeito moral foram usadas para conter a pancadaria. Com a confusão, o juiz encerrou a partida 5 minutos antes do fim do tempo. O placar ficou empatado em 1-1. A confusão continuou dentro do vestiário. Neste vídeo, um membro da comissão técnica do Gama discute com um policial que usa gás de pimenta. Fora do estádio, a confusão também continuou. A Polícia Militar informou que chegou a alertar a Federação de Futebol do Distrito Federal sobre possíveis problemas e riscos por causa da rivalidade entre as torcidas. Ainda de acordo com a PM, a segurança na parte interna do estádio é de responsabilidade dos organizadores. Foram contratados apenas 80 seguranças particulares e não 150, como previsto. A PM esclareceu ainda que 200 policiais atuaram na entrada e na área externa do estádio. A Federação de Futebol informou que vai aguardar a súmula da partida e o relato do delegado que investiga o caso para, juntamente com o Tribunal de Justiça Desportiva do DF, analisar os fatos e punir os responsáveis. Ninguém foi preso. Entramos em contato com a diretoria do clube, que confirmou que só havia 82 seguranças privados no estádio. O vice-diretor financeiro do Gama, Arilson Machado, informou ainda que não houve reunião com a PM para discutir a quantidade de segurança necessária para o jogo. A PM rebateu dizendo que o plano de segurança, que previa 150 homens, foi elaborado pela própria empresa contratada pela direção do clube. E tem mais, a Justiça Desportiva acabou de interditar o estádio Bezerrão por tempo indeterminado, por falta de segurança. E, Cláudio Humberto, são cenas lamentáveis. São cenas lamentáveis, mas essa confusão começa na desorganização, né? Começa exatamente na omissão da Federação de Futebol, na omissão das autoridades envolvidas e também dos promotores do espetáculo, né? Se havia um plano de 150 seguranças e só havia 82, alguém tem que pagar por isso. Não é possível mais admitir tanta impunidade em relação a conflitos como esse que a gente viu aí no Bezerrão, né? E essa decisão de interditar o estádio lembra a piada do sujeito que põe a culpa no sofá depois que flagrou uma traição. É uma idiotice isso, o estádio não tem culpa nenhuma. Aliás, o estádio Bezerrão tem tantas possibilidades, oferece tantas possibilidades de invasão de campo, como o que a gente está vendo aí nas imagens, quanto o Mané Garrincha, por exemplo. E nem por isso as pessoas do Mané Garrincha até agora não houve casos assim de invasão.
E a gente vê que isso aí é caso de bandido. As pessoas que estão atacando aquele rapaz ali no chão e 20 pessoas lá espancando, isso é covardia, né? E além do mais, isso é coisa de bandido. Bandido não é para frequentar estádio, bandido é para ser preso. Isso não é um caso esportivo, isso é um caso policial. Essas pessoas todas têm que ser identificadas e levadas para a Papuda, que é exatamente onde elas merecem estar. E olha só esse caso, a justiça negou o pedido de liberdade a um sargento da PM acusado de abusar do filho de 9 anos. Os abusos teriam acontecido mais de uma vez nos últimos 5 meses, na casa onde ele e a família morava, em Ceilândia. Preso desde o dia 2 de fevereiro, o militar responde por tortura e estupro de vulnerável, além de 2 ocorrências de Lei Maria da Penha, praticadas contra a mãe do menino. O caso segue em segredo de justiça e é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Há ainda uma denúncia da família na Corregedoria da Corporação e um pedido para que ele perca o porte de arma. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o processo corre em segredo na Justiça Comum e que abriu um processo administrativo para apurar a conduta do policial. O sargento está detido no 6º Batalhão. Para Cláudio Humberto, é um caso realmente que chama muita atenção. É um caso que chama muita atenção e o que a opinião pública espera é que a Polícia Militar não haja de forma corporativista. Esse sujeito lameou, jogou lama, portanto, na farda da Polícia Militar, na honrada farda da Polícia Militar. É preciso promover o processo de sua expulsão o quanto antes. É intolerável que alguém nessa condição, investido da condição de autoridade policial, se comporte dessa maneira fora dos quartéis. E estar preso no quartel é outra regalia que não é admissível. Ele tem que estar preso mesmo, na delegacia ou na Papuda. E fim de semana com 2 mortes registradas por afogamento aqui no DF. Na sexta-feira, Lucas Bernardo de Lima, de 20 anos, morreu enquanto nadava próximo à ponte JK. A outra morte foi em Braslândia. 4 pessoas nadavam em uma lagoa em Braslândia quando uma delas mergulhou e não mais voltou. Até um helicóptero foi usado nas buscas. O corpo de Regis de Oliveira foi retirado por mergulhadores. Médicos ainda tentaram reanimar o homem de 42 anos por quase 1 hora, mas sem sucesso. Casos de afogamento são comuns no DF, principalmente em época de calor. Em janeiro, os bombeiros foram chamados para atender pelo menos 6 casos. Em 3 deles, as vítimas morreram no local ou após serem levadas a hospitais da região. O racionamento de água atinge hoje Gama, Paranoá, Itapuã e parte do Lago Sul, setor habitacional Dom Bosco, condomínio Privé e Morada Sul. Como o retorno é gradual, as torneiras podem ficar vazias até a tarde de quarta-feira. O abastecimento fica normalizado por 3 dias, mas os cortes voltam a ocorrer no domingo. O cronograma completo você confere em caesb.df.gov.br. Expectativa de um lado, medo de outro. As consequências da divulgação da chamada lista do Janot são imprevisíveis. A qualquer momento, o Procurador-Geral da República pode enviar ao Supremo os pedidos de abertura de investigação de políticos e também a quebra do sigilo das delações da Odebrecht. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado. Já está com a gente aqui. Uma boa tarde, Renata. Semana que promete sacudir Brasília, né? Pois é, Rodrigo, promete sim. Muito boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a expectativa é exatamente essa e existe aí uma estimativa de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve ter aí nessa lista dele algo em torno de 80 nomes de políticos, né? Então, ele vai enviar essa lista aí ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é tudo baseado nas delações dos 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Tem aí algo em torno de 950 depoimentos. Eles citam o nome de 200 políticos. Então, são números grandiosos. Por isso, essa expectativa, muitos políticos sem dormir, digamos assim, né? Na expectativa de se vai ter ou não o nome nessa lista. E a gente lembra que é todo um processo burocrático até que isso chegue de fato às mãos do ministro responsável pela Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin. Então, uma vez que o procurador envia essa lista, o que pode acontecer hoje, amanhã, no decorrer da semana, até de fato esse documento chegar às mãos do ministro Edson Fachin por um processo burocrático interno e normal, deve demorar algo em torno de 2 dias. Então, existe aí a expectativa, a previsão
previsão de que o próprio ministro Edson Fachin, se de fato for aceitar esse pedido aí, isso deve ser divulgado no final da semana ou até mesmo na semana que vem, exatamente por conta de todo esse processo que a gente está falando aqui. Por um lado, também, os advogados aí desses delatores já entraram com alguns recursos pedindo que essas delações não sejam divulgadas, como você bem disse aí nessa lista do Janot, está o nome de vários políticos para serem investigados, ministros, governadores, deputados, senadores, e também o pedido da quebra do sigilo, ou seja, para que todo esse teor seja divulgado. Mas, por outro lado, também, advogados desses delatores têm um certo receio da exposição desses delatores, então também já pediram para que não haja essa divulgação. Mas tudo indica que o ministro Edson Fachin, de fato, deve divulgar, até porque na semana passada, nós inclusive falamos sobre isso aqui, o Supremo pediu para que todas as redações enviassem HDs, memórias externas, para o próprio Supremo, a fim de que esse material, esperamos nós, seja de fato divulgado, colocado nesses HDs e enviados para as redações. Então, Rodrigo, imagine como é que deve estar aí a expectativa, o que tem, muita parte, ou pouca parte, na verdade, a gente já sabe que envolve aí vários políticos, mas a expectativa de fato é muito grande, a gente vai ficar aguardando, vamos ver quando isso vai ser divulgado. Por outro lado, também os políticos já ensaiam aí a possibilidade deles não serem, na verdade, julgados, né? Não ir até julgamento por conta de Caixa 2, Caixa 1, por conta de toda aquela questão que a gente já colocou aqui, recebimento de dinheiro, seja de forma legal, ilegal. Então, eles também estão articulando aí a esse respeito. Vamos ver, né, Rodrigo, como é que vão estar, digamos assim, as nuvens da política nos próximos dias. Obrigado, Renata. Vai acompanhar todo esse processo. Agora, Cláudio, muita gente sem dormir aqui em Brasília. Pois é, já há muito tempo, né? Desde a semana passada, por exemplo, a expectativa de divulgação dessa lista, que na verdade é um amontoado de denúncias e de requerimentos de solicitação de abertura de inquérito, etc., contra cerca de 80 pessoas. Essa é a estimativa do número de políticos entre senadores e deputados e também até ministros que foram alvo, aliás, dos depoimentos de 77 delatores da Odebrecht. E acabou atingindo essas 80 pessoas, pelo menos no primeiro momento, 80 serão denunciadas ao Supremo Tribunal Federal. O que se espera é que isso promova ou provoque grande reboliço, mas não mais do que tudo aquilo que a gente está acompanhado, já está habituado a assistir há 3 anos, desde quando lá atrás, em março de 2015, foi deflagrada a Operação Lava Jato. E a seguir, mais um dia de saque do FGTS movimenta agências da Caixa no DF. A gente volta já já.